E daí, pessoas? Muito bom dia. Este é o Café com Oratória. Todos os dias não, segundas-feiras de manhã e quartas-feiras às 19 horas e 9 minutos. Eu estou aqui trazendo um conteúdo novo para te ajudar a destravar na comunicação. E nesse mês de dezembro e janeiro, eu estou me dedicando para os advogados. Sim, os advogados, aqueles profissionais que seriam os profissionais, aqueles profissionais que mais têm intimidade com a comunicação, em tese, mas que, por uma razão ou outra, acabam não sendo essas pessoas. Então, eu estou aqui para ajudar advogados a adquirirem confiança e persuasão na hora de falar. E é sobre isso que eu estarei trazendo conteúdo nesse mês de dezembro e de janeiro. Então, se você está aqui, deixa eu apertar esse botãozinho aqui. Pronto, agora eu já sei quanto tempo se passou nessa live. Então, eu estou aqui para isso. Sejam bem-vindos. Enquanto você vai chegando aí, já vai apertando um dedinho no coração, que é para ajudar a essa live ser distribuída nessa hora da manhã, essa hora que às vezes é meio ingrato, né? 7 horas e 9 minutos. Mas você me ajuda, aperta nesse coraçãozinho que tá aí, e aí outras pessoas vão chegando também. Enquanto você vai chegando, eu vou me organizando aí. Deixa eu colocar o tema da live aqui embaixo também. Vamos lá. O tema é: você se arrepende? Você se arrepende? Muito bem. Tem alguém aí que se arrepende de ter feito direito? Quem é da área do direito aí, me diga se arrepende de ter feito direito. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que você precisa para não se arrepender de ter feito direito. Buenas. Enquanto você vai chegando aí, eu vou começando a introduzir então o assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux. Eu ajudo advogados a terem confiança e persuasão na hora de falar. Na hora de falar com quem for necessário falar no mundo, nesse mundo cheio de desafios que é o direito. Como vocês já sabem também, eu sou idealizador da Academia de Comunicadores, que é um treinamento em oratório, que sempre foi um treinamento e é um treinamento aberto para qualquer pessoa que queira aprender a se desenvolver na oratória, mas agora, no mês de janeiro, eu vou fazer uma edição exclusiva para advogados. Então, fique atento, se você é da área do direito, eu vou fazer um treinamento exclusivo para você. Buenas, então vamos lá. Vamos começar a falar desta questão. Só ver se eu estou com tudo aqui. Eita, que tá caindo tudo. Muito bem. Bom. Sabia que faltava uma coisa. Isso aqui. Bom, então assim, por que alguém pode se arrepender de ter feito direito, né?
Por que alguém se arrepende de ter feito qualquer escolha em termos de faculdade, né? Não só do direito, mas por que se arrepende? Em primeiro lugar, a pessoa se arrepende porque descobriu que não gosta. Até aí tudo bem. As pessoas podem descobrir que não gostam daquilo que se está estudando. E esse arrependimento, ele é tranquilo, ele é um arrependimento normal. Né? A pessoa vai lá, chega na faculdade. Eu fui durante anos coordenador e professor em curso de Direito, e eu vi vários alunos que chegavam lá na hora e descobriam que queriam fazer outra coisa. Queriam estudar, e já tive aluno que estava fazendo Direito que depois descobriu que queria fazer veterinária, queria fazer estética. Olha só as mudanças, né? As coisas mais giros de 180 graus, assim, absurdos para quem está de fora e não consegue entender a subjetividade de uma pessoa. Então, se decide sair, se trocar, se arrepende, porque simplesmente não gosta. E é bom que quando você descobre que você não gosta daquilo, que você descubra o quanto antes, né? Porque você passar por um curso inteiro, 5 anos, e depois descobrir que não gosta, é meio xarope. Você se sente com o tempo perdido. Agora, até aí tudo bem. Você pode descobrir que não gosta, você pode se arrepender porque não gostou. E é bom que esse arrependimento aconteça cedo. Agora, tem pessoas que se arrependem porque passaram pela faculdade a passeio. Né? As pessoas passeiam na faculdade e aí se arrependem de terem feito aquilo, mas na verdade estão se arrependendo de terem feito aquilo de um jeito ruim. A pessoa gosta, mas se arrependeu de ter feito de um jeito errado. Para isso tem conserto. Claro que é mais demorado, você vai gastar ali um tempo para isso, que é voltar a se integrar com o mundo jurídico, mas até aí tudo bem. As pessoas, elas podem experimentar e não se integrar naquele conhecimento no momento certo e podem recuperar. Para isso existe também vários cursos, pós-graduações. Isso vai exigir um investimento de tempo a mais, mas tem solução. Agora, tem um tipo de arrependimento, que é esse que eu quero tratar aqui, que é a pessoa que se arrepende, mas ela não está certa desse arrependimento. Ela não se arrepende de ter feito direito. Ela acha que se arrepende de ter feito direito. Mas, na verdade, ela se arrepende de nunca ter ido para a prática. De nunca ter experimentado de verdade, com intensidade, a vida no mundo jurídico. Esse arrependimento ele é uma confusão, porque você se arrepende de ter feito, você acha que se arrependeu de ter feito direito, mas você na verdade se arrependeu de não ter experimentado a vida real, de não ter experimentado a prática. Você na verdade não experimentou. Então, é desse arrependimento que eu quero tratar aqui. Das pessoas que se arrependem de não ter feito direito por simplesmente não terem tido como experimentar. E por que não experimentaram? Não experimentaram por medo. Então, o que eu quero te chamar a atenção aqui é que se tu não se der conta disso, o teu arrependimento, ele não é um arrependimento de quem fez, experimentou e não gostou. Não, é um arrependimento de quem não experimentou, de quem não sabe o gosto. É como se você
É como se você sentisse o cheiro era bom, e por isso que você foi atraído para fazer direito, mas na hora de provar, você provou muito quente, por exemplo, queimou a língua e acha que é ruim. Então, na verdade, não é ruim. O grande lance é que você não provou na hora certa. Para isso, então, vamos entender melhor esse assunto. Medo. Por que tantos advogados acabam não indo para a prática? Por que tanta gente que se forma em direito acaba não entrando no universo jurídico? Como vocês sabem, eu durante anos fui professor em cursos de direito. Muitos e muitos anos. Foram 12 anos como professor, não, 16 anos como professor em faculdade, mais foram uns 12 como coordenador, inclusive. Então eu conheço bem essa figura chamada advogado, desde a sua origem, desde a sua semente. E para cada turma de 50 alunos, eu te digo que uns 10 a 20%, 10 a 20% realmente se transformam em profissionais do direito. 10 a 20%, chutando assim. Eu nunca fiz um estudo estatístico disso, mas infelizmente são poucos. Não são muitos os que se tornam advogados. E cada vez formam-se mais. E sabe por quê? Sabe qual é o problema? O grande problema está na ferramenta número 1 que todo advogado deve ter. Todo advogado precisa de uma ferramenta de trabalho que vem muito antes da lei, vem muito antes da jurisprudência, da doutrina. E essa ferramenta é a comunicação. Sem comunicação, não tem como. Simplesmente não tem como a tua vida acontecer no mundo jurídico. Por quê? Tem gente que pensa, mas eu posso fazer um concurso que não precise de comunicação. Até pode. Que precise menos. Mas você não vai para o topo das suas aptidões. Você vai fazer um concurso para uma área auxiliar do direito, sem nenhum demérito, né? Mas esses concursos de áreas auxiliares, eles são concursos bem menos remunerados e muitos deles você não precisa ser formado em direito, você não precisa nem às vezes de curso superior. Para quem se forma em direito mesmo, as melhores opções de carreira, seja na área privada ou na área pública, estão para aqueles que sabem se comunicar. Não tem outra. Tá? Sempre vai passar por isso. Pega aí, pode pegar qualquer... Bom, começando por advogado. Né? Advogado que se forma, que faz a OAB e que oferece o seu trabalho num grande escritório. Eu nem vou falar do advogado que quer abrir o seu próprio escritório. Não tem como ele abrir o seu próprio escritório sem se comunicar. Mas se ele vai buscar um emprego, né, vai ser um advogado CLT, assim, trabalhando para um grande escritório, ele não vai sobreviver sem se comunicar.
Por quê? Porque ele vai precisar fazer uma audiência, ele vai precisar atender um cliente. Não tem muito espaço para quem não consegue se comunicar. Mais cedo ou mais tarde você começa a ser pressionado pelos seus colegas, pelo seu chefe, a que você faça uma audiência. E aí não tem o que fazer. Ou você aprende a se comunicar, ou você acaba se decepcionando com a carreira, com as escolhas. Aí você começa a botar a culpa no teu escritório, você bota a culpa nas pessoas que trabalham com você, na faculdade que você fez, até acabar fazendo outra coisa fora do mundo do direito. E tudo por causa de um medo que está por trás dessa tua falta de experiência. Então, assim, o que está por trás do fato de você talvez estar arrependido de ter feito direito, de ter cogitado isso na tua cabeça, talvez tenha sido o medo de ir para a prática. E esse medo de ir para a prática pode estar muito relacionado ao teu medo de falar, ao medo de se expor, ao medo do julgamento dos outros, ao medo de errar. E todos esses medos, eles acabam sendo aquilo que esses medos, eles acabam fazendo com que você não experimente. E você nem consegue saber. Na maioria dos casos, a pessoa que se forma e vive essa situação de não conseguir ir além, de não saber, de sentir que tem alguma coisa errada, sabe? A pessoa se forma em direito, ela está ali em tese pronta para, ela já fez até a OAB, ela já está pronta para advogar, mas tem algo que a incomoda e ela não sabe bem direito o que é, muitas vezes. É como ter uma doença e que tu sente algo que está errado, sente uma dor e não sabe como tratar. Então, a primeira coisa que você precisa saber, se você não está muito satisfeito com o direito, é saber se você experimentou mesmo. Se você, por acaso, não deixou de experimentar por medo. Por medo de não saber o que fazer na hora de se comunicar. E aí tu precisa saber qual é o medo. Da mesma forma que tu trata de uma doença que tem no teu corpo, tu vai no médico descobrir o que tu tem. E só o fato de tu ir no médico descobrir o que tu tem, tu já reparou quando tu vai no médico? Repara no seguinte, quando tu vai no médico e vai descobrir que doença tu tem, se ele descobre, se ele te dá hipóteses, tu já fica melhor? Já reparou nisso? Só o fato de saber o que tu tem. Então eu estou te dizendo o seguinte, existe uma hipótese. A hipótese de você não estar se dando bem em uma das várias carreiras do mundo jurídico, porque são várias, né? Fora a gama de concursos, você tem no direito várias áreas possíveis para advogar mesmo, várias opções. E se você não está conseguindo ir para a prática, boas chances são de que há um medo aí. E esse medo está relacionado a um travamento da tua comunicação. Então, tudo começa em descobrir
Qual é esse medo? Como é que funciona esse medo aí dentro de ti? Será que é um medo de falar? Será que é um medo de errar? Será que é um medo do julgamento? Isso, para cada um desses, existe uma abordagem, digamos assim, que tu precisa ter aí dentro da tua cabeça. Por exemplo, se você tem medo de julgamento, você tem medo do outro. Você tem medo das outras pessoas. Você está dando poderes a outras pessoas que você não se considera ter. Se você tem medo de errar, você está com medo do futuro. Você está projetando algo ruim para um futuro próximo. Se você tem medo de falar, de simplesmente falar, isso pode estar relacionado à timidez, que é algo que foi construído ao longo da tua vida, da tua personalidade, e que se resolve também com... Tudo isso se resolve com técnica. Técnica tanto de pensamento quanto de prática de oratório. Com técnica para inteligência emocional, enfim, para desenvolver a inteligência emocional. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho aqui junto. Como é que se resolve isso, né? Como é que se resolve essa vida de indecisão sobre o que fazer da tua carreira, porque simplesmente você não está conseguindo utilizar aquela primeira ferramenta, a primeira ferramenta que todo advogado deve dominar, que é a comunicação. Como é que você começa a resolver isso? Você se arrepender de ter feito direito por não ter essa ferramenta é um engano. Você está tratando tratando uma doença com remédio errado. Então, primeiro você precisa saber qual é o problema, né? O problema é não consigo ter a ferramenta que todo advogado deve ter, que todo profissional do direito deve ter. Você tem que resolver este problema. Você precisa resolver a falta de ferramenta. Se você resolver a falta dessa ferramenta, você vai ver que você vai se reconciliar com a sua profissão. Uma vez eu tive um aluno que ele tinha sido candidato à presidência da OAB na cidade dele. E ele era já um ótimo advogado, com uma bela de uma experiência já. Mas, para ele se tornar presidente da OAB, ele precisava algo mais. Ele sabia que ele teria que participar de eventos. Ele sabia que ele teria que apresentar outros advogados nesses eventos, representar a sua entidade. E, veja bem, já como um advogado, ele descobriu um limite de comunicação para dar esse passo na sua carreira. Ele se sentia tímido para falar. Apesar de ser advogado, de já trabalhar durante anos fazendo audiência, e fazia bem, para falar perante outros colegas,
Muitas vezes autoridades que vinham de fora, né, ele estava numa cidade pequena e ele teria que receber, por exemplo, né, o presidente da OAB estadual ou nacional. Ele se sentia tímido com esse tipo de situação. Então ele era um advogado que ia muito bem na sua cidade, inclusive também ia muito bem quando fazia sustentação oral em tribunal, e ele fazia. Mas, olha só, para receber outros colegas, ele se sentia tímido. E o que era isso? Medo de julgamento. Pura e simplesmente medo de julgamento. Medo de julgamento da própria classe. Como é que você vence isso? Você vence isso com, em primeiro lugar, se dando conta de que esse é o seu medo. Você precisa conhecer isso. Você precisa se dar conta. Por isso que essa live ela tem a função de, em primeiro lugar, fazer você se dar conta. Você se conhecer. E depois que você se dá conta, você precisa buscar o que está te faltando. E geralmente o que está faltando é técnica de comunicação. Quando você tem a técnica certa de comunicação para lidar de uma maneira mais flexível, você consegue ter técnicas apropriadas para falar com diferentes públicos, você passa a ter confiança. Você passa a conseguir construir a tua confiança e construir a tua... Você constrói uma linguagem mais persuasiva. Então, você primeiro precisa saber que tipo de medo você tem. E depois que você sabe esse medo, você precisa de técnicas que vão trazendo essa confiança, que vem de dentro. Você aprende técnicas do lado de fora, para fazer do lado de fora, com o seu corpo, com a sua linguagem corporal, com o seu tom de voz, mas que vão, quando você pratica essas técnicas, elas vão trazendo confiança para o lado de dentro. Então é uma construção que vem da prática e que passa pelo autoconhecimento. Então o primeiro trabalho é de saber de onde vem teu medo, onde ele está. Hoje mesmo começa a descobrir onde está teu medo. E depois disso, começa a descobrir que tipo de técnica tu pode aprender, que é o segundo passo, né, para vencer esse medo. Tu vai ver que na oratória, a oratória existe para isso, e que a oratória é a grande solução para você ter essas ferramentas de comunicação. Você precisa colocar em prática. Você precisa ir para o mundo. Você precisa ter ferramentas para ir para o mundo real. Ferramentas que vão te deixar mais seguro. Tu pode dizer assim, mas esse advogado aí, que depois veio a se tornar presidente da OAB, que tu acabou de falar, isso aí ele já estava num nível muito elevado, ele já tinha uma grande capacidade de comunicação, e aí é fácil você buscar outras ferramentas. Mas não. Isso acontece com qualquer nível. Inclusive quem tem dificuldades para iniciar a carreira são aquelas pessoas que mais precisam aprender, que mais precisam se desenvolver. Que mais tem coisas para aprender. Só que aí que tá, para você aprender, não adianta você... Como é que se começa, né?
como é que se começa e como começar do jeito certo. Então assim, você precisa, para você construir confiança para falar, como eu disse, é uma construção que vem de dentro para fora. A confiança para falar, ela é formada, em primeiro lugar, por entender o que se passa na tua cabeça. Você precisa saber como é que é esse medo. Não adianta nada você assistir aula de oratória. Eu vou assistir vídeos, fazer um curso de oratória com muitos vídeos me ensinando técnicas. Não adianta. Você precisa ir para a prática. Você precisa ter um ambiente em que você treine, tá? E antes mesmo de treinar técnica de oratória, você precisa saber o que se passa na sua cabeça. Eu sugiro o seguinte, que hoje você pense aí o que vem na tua cabeça que te impede de ir para a prática. Quando você pensa na vida prática que você quer no mundo do direito, qual é a limitação que vem? O que vem na tua cabeça? O que vem? Que imagem que vem na tua cabeça? Será que você vê na sua frente? O que vem? Sabe que quando você vai começar a averiguar quais são as causas, por que você tem esse medo, talvez você descubra que as causas sejam subjetivas, que as causas venham lá de uma razão anterior ao direito. Você pode descobrir que você era tímido desde sempre, que você não foi pro direito achando que no direito tu ia perder a timidez, como aconteceu comigo. Eu achei que o fato de eu fazer direito ia fazer com que eu perdesse a timidez. Não é isso. O curso de direito ele não tem esse poder de por si só fazer com que você perca o medo de falar. Você precisa perder esse medo fora do direito. Não é dentro do curso de direito que você vai perder esse medo. E então, não é por aí. Ou talvez o que tenha te feito ter esse medo tenha sido o próprio curso de direito que você fez. Então, às vezes, o medo ele vem antes, ele é subjetivo, ele tem causas subjetivas, digamos assim, da tua própria vida, da vida de cada um. Quando eu digo subjetivo, quer dizer individual, da vida de cada um. Ou ele pode ter vindo da tua formação no próprio direito, em que você foi ali, por exemplo, você conviveu com pessoas colegas muitas vezes que já tinham experiência, que já tinham de família, pessoas que faziam direito, que já eram advogados e tal, e você conviveu no meio dessas pessoas e você se sentiu inferiorizado. Você se sentiu sem talento perto dessas pessoas. E isso pode ter sido a origem do teu medo. Você passou a se sentir fraco em relação a outros que você julgava forte. Da onde vem esse medo? Stephanie, é difícil pôr em palavras e sim entendido ao mesmo tempo, eu acho que você escreveu. Escreve de novo, Stephanie, eu acabei perdendo, a tua frase ficou meio quebrada. É difícil pôr em palavras e ser entendido ao mesmo tempo, deve ser isso. É isso, Stephanie? Não sei. Você que está chegando aí, põe o dedinho no coração e traga outros colegas do direito. Eu estou fazendo essas lives só para o pessoal do direito agora. Então, quem é do direito, traga outros aí. E as lives de segunda são meio sem roteiro, tá? Segunda eu vou trazendo aqui... Quer dizer, tem um roteirinho, tem umas ideias aqui sobre o que falar, mas eu não é aula, tá? A ideia é que a live de quarta seja sempre mais uma aula.
Então, assim, de onde vem o medo? Pensa aí, onde que está? Vou dar o meu exemplo. Tá? Quando eu fiz direito, eu tinha muito medo de falar. Muito medo. E eu já tinha um medo anterior a fazer direito. Eu era muito tímido. Extremamente tímido. Desde a escola. E eu era um daqueles que achava que a faculdade de Direito ia me ajudar a perder o medo. E nada disso, não me ajudou em nada. A faculdade de Direito, ela é um lugar bastante até cruel para quem quer perder o medo de falar, porque você não perde. Lá você é jogado assim para desempenhar o seu papel nas aulas práticas e mesmo nas disciplinas teóricas. Os professores fazem trabalho em grupo, que é para exercitar, em tese, para exercitar a oralidade. Mas exercitar algo que você não sabe como fazer, então você fica numa cilada, você fica numa situação de... Você está exercitando, mas você não consegue nenhum resultado, porque você está praticando sem técnica. Ninguém te ensina a técnica. Então, você vai lá na frente da sua turma, na faculdade de Direito, e aí você fica ali, olhando para a turma, e a turma te olhando, e geralmente tem um colega teu que apresenta muito bem. E aí você olha para esse colega que apresenta muito bem, e diz, putz, como é que ele sabe tanto e eu não sei? E aí você fica preso ali, meio que sem saída, e se comparando, né? Você se compara, e isso não ajuda no teu crescimento. E os professores geralmente não sabem lidar com isso. Os professores não sabem incentivar um aluno que não sabe se comunicar. Eles geralmente amam, os professores de direito geralmente amam os alunos que se comunicam muito bem, que já são muito bons e enxergam nesses alunos grandes talentos na advocacia. Mas aqueles que não têm de início essas habilidades, já desde o início do curso, habilidades de comunicação, os professores tendem a meio que excluir. E aí, você se sentindo excluído, você acaba não desenvolvendo. É o efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião é uma experiência que foi feita com professores e alunos. Você pega e observa, você como observador, quando você observa alguém projetando nessa pessoa uma qualidade, a tendência é que essa pessoa acabe adquirindo essa qualidade, ela acabe acreditando que ela tem essa qualidade. E quando você, de outro lado, observa alguém procurando um defeito, projetando nessa pessoa um defeito ou uma falta de qualidade, essa pessoa tende a se acreditar que ela tem essa falta de qualidade, isso especialmente vindo de um professor. Então, se eu tenho um professor que observa um aluno pensando, nossa, que talentoso, como esse aluno fala bem, há uma tendência de que esse aluno que sente isso do seu professor acabe falando bem, porque ele sente do professor ele tem na perspectiva do professor uma projeção, digamos assim, um olhar. O professor olha e nesse olhar é como se iluminasse a pessoa, o aluno que está ali sendo observado por ele. É um olhar de incentivo àquele que já é bom. E aquele que é ruim, aquele que não sabe se comunicar, tende a receber um olhar de reprovação ou de pena desse professor. E isso acaba projetando na carreira. Infelizmente. A maioria dos professores de direito não sabem disso. Não sabem do efeito Pigmalião. E por isso desincentivam os alunos que não têm talento. E desincentivam inconscientemente. Não sabem disso. Os professores de direito sabem muita coisa,
muita coisa mesmo, de direito, não de psicologia. E isso gera, não de psicologia e não, geralmente não, de educação, né? E por isso que tantos alunos saem do curso de Direito decepcionados, porque eles se sentem sem saída. Eles achavam que no direito eles iam aprender as ferramentas de comunicação. Não aprendem. Você precisa buscar isso fora. A maioria vai ter que buscar isso fora. São poucos os que conseguem ter aprendizado de comunicação dentro do curso de Direito. Vão aprender no curso de Direito, mas não comunicação. Jussiene, bom dia, Jussiene. Bom dia. Olha, Thaís, querida, tá aí. Pessoas, você que tá aí agora, nesse horário da manhã, dá um dedinho no coração aí. Ajuda o tio aqui. Ajuda o tio aqui a fazer com que essa live chegue em outros advogados que precisam saber mais sobre comunicação. E mais do que isso, pega esse aviãozinho que tem aí e envia para outros doutores aí que estão precisando saber mais de comunicação, que estão precisando destravar na oratória, destravar na comunicação. Outros tantos que já tentaram ir para a prática e não conseguiram, continuam presos. Tantos e tantos. Eu tenho certeza que está cheio de advogados aí que estão à beira de desistir, muito próximos de desistir, porque simplesmente não descobriram ainda que o que está faltando é muito pouco para ir para a prática. Está faltando desenvolver a ferramenta de comunicação. Está faltando ter confiança. Somente com confiança você vai ter persuasão na hora de falar. A persuasão que todo advogado precisa ter, ela vem da confiança. E você só passa confiança. Como é que se passa confiança? Como é que se tem confiança em alguma coisa? Como é que você vai ter confiança para atuar no mundo do direito? Você precisa estudar o assunto, né? Você está defendendo alguém. Você precisa estudar esse assunto. Isso ninguém pode fazer por ti, ok? Mas por que tem tanta gente que estuda o assunto, que sabe do assunto, mas que mesmo assim essa confiança não vem? Medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo de falar. E tudo isso, no fundo, é um jogo interior, um jogo que acontece aqui dentro. Para você superar esse jogo interior, você precisa desenvolver habilidade de comunicação. Você precisa entender de onde vem esse medo e treinar, falar. Treinar, falar. Você treina a falar. Ah, mas professor, como é que eu vou treinar a falar fazendo uma audiência se eu morro de medo de fazer uma audiência? Tem advogado que quer dar aula, por exemplo. Que já é advogado, mas a hora de sair dali e querer dar uma aula, dar uma palestra, aí vem o medo. Está faltando habilidade de comunicação. Está faltando flexibilidade. Os advogados são um povo muito inflexível. Aprendem um tipo de conhecimento na faculdade e acabam presos naquele formato. E quando alguma coisa sai daquele formato, sai daquele script, acabam sofrendo. É por isso que, por exemplo, o advogado ele aprende a fazer toda aquela... O advogado ele aprende o rito do processo. Ele sabe a hora de falar, ele sabe, enfim, tudo o que tem que acontecer. Enfia aquilo na cabeça dele, nas aulas de prática, mas quando acontece alguma coisa fora do previsto, curioso, quando um colega usa de sarcasmo, por exemplo, numa audiência, ele acaba perdendo a ação.
Muitos acabam desistindo por causa disso, por causa do medo do sarcasmo, por causa do medo de uma ironia, às vezes com medo de uma palavra dura do juiz, porque as palavras duras vêm e tudo isso é só medo, só medo. E o medo é desconhecimento de alternativas para o comportamento. Quanto mais alternativas para o teu comportamento frente a uma situação, menos medo você tem. Porque você sabe que existe alternativa comportamental para tudo. Você precisa treinar flexibilidade na comunicação. Eu digo que os advogados, se você quer virar um advogado, se você quer virar um profissional do direito, você precisa sair da caixa. Tá na hora de sair da caixa, gente. Tá na hora de você sair dessa prisão em que você tá, em que você aprende os ritos e você acha que tudo se resume a isso. Tudo se resume ao processo, ao direito material. Você precisa sair da caixa. Você precisa descobrir que a comunicação é a tua maior ferramenta. Você precisa ser flexível na comunicação. As melhores soluções vêm. Soluções na hora em que as coisas estão acontecendo, na hora em que a audiência está acontecendo ou na hora em que você está reunido com o teu cliente. As melhores soluções vêm por uma mente que consegue ser flexível. Uma mente que consegue ter opções, consegue ver alternativas. Isso exige treino, técnica e treino, nada mais. Só técnica e treino. Minha sugestão para hoje. Minha sugestão é a seguinte. Hoje, se você tem medo de ir para a prática no mundo jurídico, responde essas perguntas que eu vou te fazer agora. Busca esse autoconhecimento hoje. Anota aí. Vou te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta. De onde vem o teu medo? Tu acha que veio esse medo antes da faculdade ou veio durante a faculdade? Teu medo de ir para a prática veio antes ou depois? Aliás, tem gente que acaba não indo para a prática. Olha só, vê se não acontece contigo. Olha só. Vamos pensar. Antes ainda da pergunta, tá? Eu já vou voltar para a pergunta, mas pensa comigo. Vê se não aconteceu contigo isso. Tu pega e vai fazer um concurso. Diz, não vou advogar. Eu quero fazer concurso. Mas na verdade, tu está fazendo concurso porque tu não quer resolver o problema. Fazer um concurso para delegado, fazer um concurso para auditor fiscal. Sabe por quê? Porque tu não quer resolver o problema da comunicação. E aí tu acha que tu pode empurrar com a barriga respondendo um monte de questão de múltipla escolha. Resolve o teu problema. Até porque se tu for fazer um concurso daqueles mais difíceis, fazer um concurso para juiz, fazer um concurso para Ministério Público, esses concursos todos, se você não conseguiu ainda se comunicar e você está querendo fazer esses concursos como uma forma inconsciente de não resolver teu problema, sabe o que vai acontecer?
teu inconsciente vai continuar te boicotando. Teu inconsciente te boicota. Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar não passando no concurso para não ter que ir para a prática. Por mais que você estude, você precisa resolver o seu problema. Você precisa resolver o problema de comunicação. Não adianta esconder com o concurso. Aí você pega, aí tem que comprovar a prática. Aí você pega um monte de petição, né? Pede para os colegas, você assina, né? Os colegas fazerem as audiências e você assina as petições só para comprovar a prática depois. Só que você não passa no maldito concurso. Por quê? Porque o teu inconsciente já está prevendo o futuro. O teu inconsciente já sabe que tu vai ter dificuldade depois que você chegar lá para falar. E aí ele pega para te proteger. O teu inconsciente faz o quê? Te dá um jeito de te reprovar. Porque você não resolveu o problema de comunicação. Eu não sei se você sabe, mas eu já trabalhei durante anos com terapia, com hipnose clínica. E eu já atendi gente de tudo que é tipo no consultório. E você acredita que tem gente que, por exemplo, boicota uma dieta? Uma mulher boicota uma dieta e passa a engordar porque o marido tem ciúme dela porque ela vai ficando muito bonita. Então, para ela agradar o marido, ela prefere engordar para não ficar mais bonita, magra. Por que isso acontece? O inconsciente. O inconsciente pega e diz assim: eu não quero perder meu marido gosta de mim, eu não quero que ele brigue comigo, então eu vou engordar. O inconsciente pensa assim. É inconsciente, você não está consciente, é por isso que chama-se inconsciente. Então eu vou engordar para que meu marido fique de bem comigo. Por mais que no fundo tenha uma parte de mim que queira emagrecer. Louco isso, né? É mais ou menos assim. O teu inconsciente olha para ti e diz assim, ó, tu quer fazer um concurso, tu quer te formar e tu quer fazer um concurso, tu te formou já, tu quer fazer um concurso. Ah, que legal. Tem uma parte de ti que quer ser juiz, ser defensor público, sei lá. Quer ter uma vida estável, né? Por isso que eu tô querendo fazer concurso. Só que tem uma outra parte dentro de ti que tá lá no teu inconsciente que diz assim: melhor não. Pode fazer o concurso, mas é melhor não passar. Porque se passar vai ter que fazer aquele negócio que eu não gosto de fazer, que é estar na frente de um monte de gente e falar. Então é melhor eu não passar. O teu inconsciente boicota. Thaís tá rindo, né? Mas o nosso inconsciente prega peças, gente. Muitas peças. É terrível. Por isso que você precisa se autoconhecer, em primeiro lugar. Então assim, primeira pergunta que eu te faço. Fica aí a pergunta. De onde vem teu medo? Ele vem de antes da faculdade ou veio durante a faculdade? Será que foi durante a faculdade que você foi descobrindo o que tinha que fazer e foi descobrindo que você descobriu que tinha que ter uma certa postura que você não imaginava que tinha que ter? Será que foi durante a faculdade que você começou a se comparar com outras pessoas? Ou será que isso veio antes? Você já era tímido antes? Você já tinha lá seus traumas de infância? Não sei. No meu caso, por exemplo, começou antes e a faculdade só piorou, no meu caso. Eu só fui me livrar disso muito tempo depois. A segunda pergunta que eu te faço é, então, primeiro, né? A pergunta veio o medo surgiu onde? True, disse a Thaís. É verdade, né? Segundo, o que você sente?
Tá, eu sinto medo. Mas eu quero que tu imagine. Eu quero que você imagine a situação que você mais sente medo. Isso aqui serve para tu te autoconhecer. Qual é a situação que você mais tem medo? Na prática. Você tem mais medo de uma audiência? Você tem mais medo de simplesmente falar na frente de outras pessoas? O que põe mais medo em você? Pensa aí. O que dá mais medo? Pega o cenário, imagina o filmezinho que mais te dá medo. E aí pensa aí. O que você está vendo nesse filmezinho do medo? O que você vê? O que você está ouvindo? Talvez tenha vindo agora na tua cabeça um cenário do tempo da faculdade, talvez uma projeção do futuro, você se imaginando fazendo a sua audiência, talvez tenha havido uma conversa com o juiz que não foi agradável. O que vem na sua cabeça? Talvez tenha havido um professor que foi muito rude, foi muito sarcástico, não sei, um colega. O que você ouve? Essa cena que você está imaginando aí. Tem som? Tem gente rindo? Como é que estão os olhares? Será que por acaso é o teu cliente que está te olhando? E o que você está sentindo na hora? E quando eu pergunto o que você sente, qual é a sensação interior? Eu sei que você vai dizer, eu sinto medo. Mas como é que é esse medo? Será que é uma sensação que está na tua barriga, no teu peito, na tua cabeça? Como é que é essa sensação fisicamente? Faz um inventário disso. Eu estou querendo sugerir que você... Eu estou te sugerindo aqui que você faça um inventário daquilo que você sente. Então, primeira pergunta, de onde vem esse medo? Veio de antes da faculdade? Veio depois que você fez a faculdade? Talvez tenha vindo até já durante a vida prática, talvez tenha vindo depois que você terminou a faculdade. Não sei. Da onde vem? Segundo, qual é o cenário? Tá? Qual é o cenário que mais te põe medo? Descreve esse cenário. E quando eu digo descreve, eu quero que tu escreva. Tá? Escreva essas respostas. Primeiro, da onde vem o medo? Segundo, como é que é o cenário? Descreve para ti mesmo esse cenário. E terceiro, que você diga para você mesmo, para você mesma, onde está essa sensação interior dentro de ti. Então, 3 perguntas aqui. Onde ele está no tempo? Quando foi que tu acha que começou a surgir? Segundo, descreve o cenário, tá? Todo o cenário que te põe medo. E terceiro, onde está essa sensação dentro de ti? Como é que é a sensação fisicamente? Isso vai fazer com que você tome consciência do seu medo. Isso vai fazer com que você entenda como é que acontece esse showzinho de horror aí dentro de ti, que faz com que você queira desistir de uma carreira que você gosta. Se você está até aqui comigo, e se você caiu aqui por alguma razão, você já se fez essa pergunta. Se você gosta, se não é um problema se não é uma falta se você não tem tesão nenhuma em estudar esse negócio, aí tudo bem, você deve fazer outra coisa. Mas se você gosta, se você é atraído pelo universo do direito, que é um universo fantástico, se você tem uma atração por isso, mas não está conseguindo ir para a prática, mesmo estudando muito, o que está acontecendo é que existe uma falta de inteligência emocional para essa prática. E isso se resolve, isso tem solução.
se resolve com, em primeiro lugar, autoconhecimento. Você entender da onde vem esse medo. Então, não menospreze o que você aprendeu aqui hoje. Faça esse inventário. É um inventário do teu medo. Tá? Você precisa descobrir isso. E escreva isso. Tá? 3 perguntinhas que vão fazer com que você entenda de onde vem essa situação aí dentro de ti. Depois disso, depois de entender esse medo, você vai para os próximos passos, que são aprender técnicas que vão desde trabalhar os teus pensamentos, trabalhar as tuas emoções e trabalhar, é claro, as técnicas de comunicação, trabalhar o modo como você comunica. Mas o primeiro passo é esse, é conhecer, se autoconhecer, entender o que está se passando, entender o teu showzinho interno. Se você não entender seu showzinho interno, você nunca vai transformar esse show de horror aí dentro num espetáculo. Tá? Você precisa primeiro entender esse show interno. Tá bom, pessoas? Começa por aí, tá? Quarta-feira, 19h09, eu estarei aqui de novo. E aí eu vou trazer uma outra live com outro tema, também relacionado ao mundo dos advogados. Eu quero, durante o mês de dezembro e janeiro, ajudar os advogados a saírem desse travamento da vida profissional. Eu quero mostrar para os advogados que existem possibilidades de você desenvolver a comunicação. E essas possibilidades, elas estão fora do curso de Direito. O curso de Direito não te ensina isso. Mas você tem como buscar isso na sua própria vida. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que você coloque em prática aquilo que você aprendeu nos 5 anos. Enquanto você não desenvolver isso, você fica empacado. Tanto para a vida da advocacia, quanto para as carreiras de concurso. Você pode ter certeza. Você precisa resolver isso. Resolva isso. Resolva. Não bota sujeira para baixo do tapete. Resolve de uma vez. Tá? A solução está em resolver. Não adianta postergar. Depois que você resolver isso, você vai, aí sim, aí a vida começa. Tá? Quando não resolver isso, vai ficar empacado. Faz. Começa hoje. Pega essas 3 perguntas aí e responde. Responde por escrito, tá? Vai ser bom. Se quiser me mandar por direct alguma coisa da tua resposta, eu vou ter o maior prazer em te dar um feedback. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio. Lembra de compartilhar essa live, lembra de curtir, deixa teu comentário. Teu comentário é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho, tá? Quarta-feira eu tô de volta, 19h09, trazendo um outro tema para você, profissional do direito que está empacado e que precisa desenvolver sua comunicação para desempacar. Falou? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.